Todo mundo ama a Pixar. Eles são os mestres em fazer a gente chorar com brinquedos, peixes, robôs e, claro, monstros. Quando o Monstros S.A. foi lançado em 2001, ele nos vendeu uma história muito bonita. Vimos uma amizade improvável nascer entre um monstro gigante e peludo, o Sully, e uma garotinha humana minúscula, a Boo. A gente saiu do cinema com o coração quentinho. Pensamos, nossa, que lindo o amor. Ele venceu o preconceito. A gente comprou os bonecos da Boo, as pelúcias do Sully e até hoje. Rimos do Mike Wazowski, só que um detalhe não dá pra passar despercebido. Nós fomos enganados. Fomos totalmente enganados pela fofura. E se eu te dissesse que se você tirar a música triste de fundo e olhar apenas para os fatos, a história é completamente diferente? E se a Boo não for a vítima indefesa que a gente pensa? E se ela for, na verdade, o personagem mais perigoso, destrutivo e caótico que a Pixar já criou? Essa teoria não é para estragar a sua infância, mas se ela estragar, você se inscreva aqui no canal e deixa seu like. Com certeza vamos analisar passo a passo, cena por cena, como uma única criança vestida com as suas camisetas rosas, gigantes de calças roxas, conseguiu derrubar um governo, falir uma empresa bilionária, destruir a vida de trabalhadores honestos e, pasme, quebrar as leis da física e do tempo. Prepare-se, você nunca mais vai conseguir olhar para aquele sorriso banguelo do mesmo jeito. Se você gosta de conteúdos assim, por gentileza se inscreva e deixe seu like. Parte 1. Um dia em que a Terra parou. Versão monstro. Para entender por que a Boo é a vilã, a gente precisa primeiro entender como era a vida em Monstrópolis, antes dela chegar. Imagine a sua cidade. Você acorda, toma café, vai para o trabalho, pega trânsito, volta para casa. A vida é normal. Em Monstrópolis era a mesma coisa. Eles tinham contas para pagar, chefes chatos e uma crise de energia para resolver. A sociedade deles funcionava à base de gritos. Era como o nosso petróleo. Eles precisavam assustar crianças para manter as luzes da cidade acesa. Mas havia uma regra de ouro, uma lei que ninguém ousava quebrar. Não toque nos humanos. Eles acreditavam com todas as forças que as crianças eram tóxicas. Um toque poderia matar. Imagine o medo real que eles sentiam. Não era frescura, era pânico de contaminação. No mundo deles, isso fazia sentido. Agora pense na Boo. Ela não se perdeu acidentalmente. Quando Randall, o suposto vilão do filme, estava preparando a porta, a Boo escapou. Ela entrou no mundo dos monstros e o que ela fez? Ela não se encolheu num canto chorando de medo de monstros gigantes. Não, ela saiu explorando. Quando Sully a encontra, ele fica aterrorizado. Ele acha que vai morrer. E a Boo? Ela brinca com o rabo dele, ela toca nas coisas dele, ela invade o espaço pessoal dele. Desde o primeiro segundo, ela demonstra uma falta total de respeito pelas fronteiras daquele mundo. Ela é como um turista sem noção, que entra num templo sagrado e começa a mexer nas estátuas. Vamos falar sobre a cena do restaurante, o Harrison's, o restaurante mais chique da cidade, onde o Mike leva a namorada Célia para um jantar romântico de aniversário e é um momento especial. Quem chega? A Boo. Ela escapa da bolsa da ginástica de Sully e o inferno começa. Ela grita, gatinho, e os monstros entram em pânico absoluto. Imagine que você está num restaurante lotado e alguém solta um leão faminto no meio do salão. Foi isso que a Boo causou. Mas o que acontece depois é culpa direta dela. A agência de detecção de crianças chega. Eles quebram as janelas, eles isolam o prédio, eles raspam o pelo do monstro, que foi tocado por uma meia humana, e o restaurante é destruído. O jantar do Mike é arruinado, a noite romântica vira um pesadelo. E onde está a Boo no meio disso tudo? Ela está rindo? Ela está preocupada com o caos que causou? Não. Ela está apenas observando, intocável, protegida pelo Sully. Ela destruiu um pilar da economia local e traumatizou dezenas de cidadãos em questões de minutos. E isso foi só a primeira hora dela na cidade. Parte 2. A lavagem cerebral no Sully. O maior crime da Boo não foi físico, foi psicológico. Vamos falar sobre o Sullivan. No começo do filme, Sully é um cara de sucesso. Ele é o Pelé dos sustos. Ele está prestes a quebrar o recorde de todos os tempos. O chefe dele, o Sr. Walter Nudes, o adora. Ele tem um melhor amigo leal. A vida dele é perfeita. Aí Boo entra e começa a desmoronar a identidade dele. Ela não o chama de Sully. Ela não o vê como um monstro assustador. Ela o chama de gatinho. Pode parecer fofo, mas pense no que isso faz com a cabeça dele. Ela tira a autoridade dele, ela o infantiliza, ela o transforma em um monstro profissional, em como se ele fosse um bichinho de pelúcia. A Boo usa a fofura como uma arma. Toda vez que o Sully tenta fazer a coisa certa, devolver ela para o mundo dela, entregar para as autoridades e seguir o protocolo,
ela faz uma carinha triste ou chora. E o Sully, que tem um coração mole, cede. Isso é um comportamento manipulativo clássico. Sully começa a colocar a Boo acima de tudo. Ele coloca a Boo acima do seu emprego, acima da segurança da cidade e acima do seu melhor amigo, Mike. Lembra da cena da neve? Quando eles são banidos para o Himalaia? Mike e Sully estão brigando. Mike diz a verdade. Nós tínhamos uma vida e você jogou tudo fora por causa daquela coisa. E o Mike está certo. Eles quase morreram congelados. Eles perderam tudo. E por quê? Porque o Sully ficou obcecado em proteger a criança que causou o problema todo. A Boo criou uma barreira entre dois amigos inseparáveis. Ela radicalizou o Sully. Ele passou de um cidadão modelo a um fugitivo da justiça, sabotando a própria empresa que lhe dava sustento. Tudo para agradar uma criança que ele conhecia há menos de 2 dias. Isso é o poder da influência dela. Agora precisamos ter uma conversa séria sobre o Randall. A Disney quer que você odeie o Randall. Ele tem cara de lagarto, ele some, ele é meio antipático. Mas vamos olhar para o Randall como um trabalhador. O Randall é o segundo melhor. Ele vive na sombra de Sully. Ele trabalha duro, treina, se esforça, mas nunca recebe o reconhecimento. Ele vê que a empresa está falindo, porque as crianças não se assustam mais. E ele tenta criar uma solução. O extrator de gritos. É horrível? Sim. É uma máquina de tortura? Sim. Mas na cabeça deles, ele está tentando salvar a empresa da falência. E ele está desesperado. A relação entre Boo e Randall é a prova definitiva de que ela é a vilã. Normalmente, em um filme de monstros, a criança tem medo do monstro. A Boo tem medo do Randall no começo, sim. Mas note como isso muda. Ela percebe que tem o apoio de Sully, o monstro mais forte. E isso dá confiança a ela. No final do filme, temos uma cena da redenção da Boo, onde ela supera os medos. Mas o que vemos na tela é brutalidade. O Randall está tentando lutar contra Sully, a Boo pega um objeto e começa a bater no Randall. Ela puxa as escamas dele e bate nele com um taco. O Randall é um monstro adulto, treinado com poderes de camuflagem, e ele está apanhando de uma menina de 3 anos. Ele fica roxo de pancada, ele é humilhado. E o destino final dele? Sully e Mike jogam Randall em uma porta que dá para um trailer no meio do pântano no nosso mundo. A única coisa que ouvimos é uma mulher batendo no Randall com uma pá, achando que ele é um jacaré. O Randall provavelmente morreu ali, espancado, sozinho e banido para sempre. A Boo não teve piedade, ela participou ativamente do linchamento de Randall. A Boo não teve piedade, ela participou ativamente do linchamento do Randall. Para uma criança inocente, ela tem um instinto de combate muito afiado. Ela eliminou a concorrência. Com Randall fora do caminho e Walter Nuss preso, graças a ela, o caminho ficou livre para o Sully, o fantoche dela, assumir o poder. O filme termina com um final feliz. Descobrem que risadas geram 10 vezes mais energia que gritos. A fábrica muda. Agora os monstros são comediantes. Todos sorriem. Mas vamos pensar no mundo real por um segundo. Vamos pensar na economia. Monstrópolis foi construída por séculos em cima da indústria do susto. As faculdades, como nós vimos em universidades monstros, elas ensinavam a assustar. O design dos monstros, dentes grandes, garras, chifres, era valorizado porque assustava. Toda a infraestrutura era baseada nisso. A Boo forçou uma mudança radical da noite para o dia. Imagine que amanhã o mundo decida que petróleo é proibido. E agora usamos suco de laranja como combustível. Parece legal. Mas o que acontece com quem trabalhava nas plataformas de petróleo? O que acontece com os carros antigos? Com a mudança para o riso, monstros como Sully e o Mike se deram bem. Mas e os monstros que eram apenas assustadores? Aqueles que nasceram com caras horríveis, que não sabem contar piada, que não são engraçados. Eles foram demitidos. A revolução da Boo causou muito provavelmente um desemprego em massa. A série Monstros no Trabalho até mostra um pouco disso, a dificuldade de adaptação. Mas a realidade é sombria. A Boo gentrificou os Monstros S.A. Ela criou um mundo onde apenas os monstros simpáticos têm vez. Ela destruiu a cultura e a tradição de séculos de monstros assustadores. E tem mais um detalhe técnico: a instabilidade do riso. O medo é universal. Qualquer criança tem medo de um monstro no escuro. É instinto. O riso é cultural. O que uma criança acha engraçado, a outra não acha. É muito difícil fazer rir. É muito mais difícil fazer rir do que assustar. A Boo convenceu a sociedade a trocar uma fonte de energia estável, os gritos, por uma instável, as risadas. O que acontece quando as crianças crescem e parem de achar o Mike engraçado? A crise energética volta, mas agora não tem mais os assustadores para salvar o dia. Se você achou que até agora a teoria estava pesada, segure-se na cadeira. Agora nós vamos entrar na parte cósmica. Vamos conectar Monstros S.A. com o filme Valente. Existe uma teoria muito famosa na internet, conhecida como a teoria da Pixar, criada pelo escritor John Negroni.
Essas teorias dizem que todos os filmes da Pixar se passam no mesmo universo em épocas diferentes, e a Boo é a chave de tudo. Quando o Sully deixa a Boo no quarto dele e a porta é desativada, o filme acaba, mas a vida de Boo continua. O que acontece com uma criança que viu um mundo mágico, fez o melhor amigo monstro e depois foi deixada para trás? Ela não vai esquecer. A teoria diz que Boo cresceu obcecada em encontrar o gatinho de novo. Ela sabia que a magia estava nas portas. As portas de madeira eram chave para viajar entre as dimensões. Ela dedicou a vida dela de estudar isso. De alguma forma, ela descobriu como manipular a magia da madeira e das portas. Ela aprendeu a viajar pelo tempo e espaço usando as portas. Mas ela não sabia quando o Sully vivia. Lembre-se, monstros podem estar no futuro dos humanos. Boo viaja tanto pelo tempo procurando o Sully que ela acaba indo parar na Escócia medieval, na época do filme Valente. Ela envelhece, ela vira aquela velhinha excêntrica, e a bruxa que vende esculturas de madeiras e feitiços. Ah, isso é viagem, você pode dizer. Mas a Pixar deixou pistas, a escultura de Sully. Se você passar o filme Valente na cena da cabana da bruxa, vai ver claramente uma escultura em madeira do Sully. Não é parecido, é ele. Como uma bruxa da Idade Média saberia a aparência exata de um monstro do futuro de outra dimensão? Porque ela o conheceu quando criança. Ela é a Boo. O caminhão do Pizza Planet. Na mesma cabana tem uma escultura do caminhão do Pizza Planet, um veículo moderno. Ela esculpe coisas que viu em outras épocas. A magia das portas. Toda vez que a bruxa atravessa uma porta em Valente, ela desaparece ou vai para outro lugar. É a mesma tecnologia das portas de Monstros S.A. Com certeza, podemos ter várias visões desse ponto de vista sobre a Boo. Mas o que você acha? Você acha que isso faz sentido? Ou que realmente a gente falando sobre isso está viajando? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima teoria. E talvez, muito talvez, seja assim.